Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Letícia. Para quem já conhece o canal, seja muito bem-vindo de volta. Para quem ainda não conhece, eu sou advogada, tenho 30 anos de idade. Recentemente eu terminei um mestrado na Universidade da Flórida em Direito Americano. E nesse canal aqui no Internationally, a gente fala bastante sobre estudar, morar, trabalhar fora. Fala também um pouco sobre direito internacional. Então, se isso te interessa, eu já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, porque o nosso objetivo é que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possível. Bom, o assunto do vídeo vocês já estão vendo no título, mas eu gostaria muito, assim, de falar hoje de um assunto sobre o qual eu tô pensando muito nos últimos tempos, sabe? É um assunto sobre o qual eu realmente tenho filosofado um pouco sobre e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que é sobre o empoderamento de falar outra língua. E claro que nesse vídeo, assim, talvez o exemplo que eu mais use é da questão do falar inglês, né? Porque é a língua na qual eu me sinto mais fluente, além do português, mas eu acho que isso se aplica para qualquer língua que você fala, né? Ou para, digamos assim, qualquer país para o qual você queira imigrar e tudo mais. Então, né, permitam que eu faça essa comparação com o inglês, mas pensem nisso em relação a qualquer língua, né, no caso, que você fale, né? E eu resolvi falar disso. Eu acho que muito disso começou uns meses atrás, quando eu vi uma pessoa falando que a filha dela tava, assim, tendo muita dificuldade de ir pra aula de inglês, de aprender inglês, já era uma mocinha adolescente, e a mãe meio que, assim, tinha desistido, falou, não aguento mais ficar insistindo pra pessoa ir pro inglês, gastar dinheiro, gastar tempo, energia, blá, blá, blá. E eu acho que isso pegou muito em mim, porque eu já fui essa criança relutando contra aprender uma língua nova. E eu me vi um pouco assim nessa situação, e claro que eu, né, hoje, com 30 anos de idade, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre a importância de se falar um outro idioma, principalmente de se falar o inglês, o espanhol, que são línguas que, indiscutivelmente, são muito faladas no mundo. E é claro que eu acho que quando você fizer uma viagem, é muito mais fácil você encontrar alguém que fale inglês do que você achar alguém que fale português. Mas pode acontecer. Claro que a gente sabe que brasileiro tá em todo canto do planeta, né? Acho que isso é uma coisa incrível e acho muito engraçado, inclusive tem histórias nesse sentido. Mas a questão do vídeo de hoje é justamente falar um pouco, assim, da minha história com a língua, né? Com os idiomas. Eu já falei sobre um pouco disso em outro vídeo, mas eu quero vir aqui reforçar hoje justamente para falar desse tema de se empoderar, falando uma outra língua, o quanto isso pode ser importante para sua vida em diversos sentidos. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito, assim, de desenho japonês e tudo mais, e eu queria, assim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer japonês. E aí a minha mãe falou assim, olha, eu deixo você fazer japonês desde que você faça o inglês primeiro. E aí, enfim, meio relutante, fui, né? Fui começar a escola de inglês. Eu já tinha estudado um pouquinho de inglês em casa, tal. Eu tinha uns livros em inglês e tal, mas nunca tinha ido pra uma escolinha de inglês, né? E foi ali que eu descobri muito, assim, do quanto eu gostava dessa coisa de aprender uma língua nova, sabe? De estudar uma nova cultura. Então, além da minha vontade de aprender japonês, a minha vontade de aprender inglês também veio muito forte pra mim naquele momento, porque eu descobri que eu realmente gostava de conhecer novas culturas, novas línguas, novos países. Eu sempre gostei de viajar, apesar de um primeiro momento relutante. Depois que eu comecei a estudar inglês, eu gostei muito. E eu lembro que mesmo assim, criança, pré-adolescente, aquilo foi muito legal pra mim, porque eu finalmente consegui entender coisas que quando eu era menor, por exemplo, eu não entendia. E vou dar um exemplo muito banal, assim, né? Quando eu era criança, crescendo assim com meu primo, a gente jogava muito videogame. E eu lembro que, assim, às vezes a gente jogava no PlayStation 1 e não tinha, às vezes, uma fase, não tinha como a gente passar, porque a gente não fazia ideia do que era pra fazer. E aí tinha duas alternativas: esperar meu pai chegar em casa pra ele ajudar na tradução, ou esperar sair naqueles guias, naquelas revistas, sabe, de guia de videogame, pra gente saber o que eu tenho que fazer nessa fase pra passar, né? E eu lembro que já muito nova, assim, que justamente estudar uma língua nova me ajudava a superar aquelas fases. Então eu comecei a conseguir ir mais longe, digamos assim, nos meus jogos, né? No meu mundinho lúdico ali de criança. E isso depois foi passando pra outras coisas. Eu comecei a escutar música e eu entendi o que as músicas diziam. Eu comecei a ler livros e eu entendi
entendia o que estavam escritos nos livros. Eu comecei a ver filmes e séries e eu entendi o que estava acontecendo naquela série. Claro, no começo com a ajuda de legenda em português, um dicionário às vezes. Mas ali já foi pra mim um demonstrativo do quão importante era eu falar outra língua se eu quisesse ter acesso a outras coisas na minha vida. Se eu quisesse ampliar os meus horizontes. E agora, com 30 anos, depois de ter feito um mestrado fora do país, ter feito cursos fora do país, trabalhado fora do país, eu vejo o quão importante e o quanto abriu portas pra mim a questão de aprender uma língua nova. E eu vou dar um outro exemplo, né? Recentemente eu fiz uma viagem, eu fui pra Disney, eu fui de férias, mas eu acho que tiveram situações tão legais e que eu pensando sobre isso, eu falei, eu só tô proporcionando isso pra mim mesma, porque lá atrás eu falei, eu vou aprender outro idioma. No caso, a minha mãe falou, né? Ela me obrigou. Mas que pra mim foi ótimo, foi ótimo. Foi, acho que, uma das melhores coisas que a gente poderia ter feito e que bom que eu também consegui embarcar nisso de coração tão aberto na época, né? Mesmo sendo uma criança, uma pré-adolescente. Mas, por exemplo, eu fui pra Disney e pra quem conhece, lá tem um parque que chama Epcot e tem um parque que representa, assim, vários países, né? Uma das partes do parque é essa representação de vários países, várias culturas. E são vários pavilhões, né? Então tem pavilhão do México, da Inglaterra, da França e tem o pavilhão do Japão. E eu, claro, como já falei no começo do vídeo, sempre fui muito apaixonada pela cultura asiática e tudo mais. E tava lá no pavilhão do Japão e tinha ido olhar uma pulseira que eu queria comprar e acabei tendo ali uma conversa maravilhosa com uma funcionária da Disney. E foi muito legal e foi uma experiência muito enriquecedora, porque ela, né, vindo do Japão e eu vindo do Brasil, através de uma língua em comum, a gente conseguiu compartilhar nossas histórias e nossas culturas de uma maneira tão bonita, gente. Foi tão significativo aquilo pra mim, que realmente me tocou, sabe? Então, por exemplo, ela começou a falar da pulseira e tudo mais, que eu tava vendo, era uma pulseira de pérola, e ela falou que aquela marca era muito importante no Japão, porque é uma marca que já fez até uma coroa de pérolas pra princesa do Japão. E aí eu falei, nossa, a princesa do Japão foi esse ano pro Brasil. E abri meu celular e mostrei as fotos da princesa do Japão no Brasil esse ano, agora em 2025, fotos dela com o presidente, fotos dela em vários eventos aqui no Brasil. E a partir daí a gente começou a conversar e eu falei que eu já tive vontade de estudar japonês. Tem uma época da minha vida que eu até estudei um pouco, né? Falei pra ela dos alfabetos, hiragana, katakana, kanji. Falei que eu gostava muito de flor de cerejeira, né? E ela foi ficando assim encantada com o quanto eu sabia do Japão e da cultura do Japão. E ela também sabia muitas coisas sobre o Brasil, incrivelmente. Ela sabia falar obrigada. Ela falou que ela tinha muita vontade de vir pro Brasil também, que era um país que ela queria muito conhecer. Então, assim, foi uma interação. Eu fiquei acho que uns 20, 30 minutos só conversando com ela. E assim, eu senti que nasceu uma pequena amizade dali, sabe? E infelizmente eu não troquei contato com ela, mas daquela interação, daqueles 20 minutos que eu consegui conversar com ela, saiu uma coisa tão bonita, sabe? Uma troca tão legal sobre cultura, povos, idiomas, comida. Foi assim, gente, muito bom, enriquecedor. E o meu ponto, eu acho que é falar que assim, eu só consegui fazer isso porque eu falava outro idioma. E especificamente porque eu falava inglês. E, claro, eu tava nos Estados Unidos, né? Ela também. Então, mas eu acho que isso se aplica para outras coisas da vida, sabe? Eu acho que aprender outro idioma é você saber se colocar no mundo diante de outras pessoas. E eu acho que um ponto, né? Todo mundo fala assim, aprender inglês é importante porque vai abrir portas para sua carreira, para os seus estudos. Eu acho também. E assim, talvez esse seja um dos maiores motivos. Mas acho que você poder se conectar com outras pessoas através de um idioma, mesmo que você, sabe, não domine 100% do idioma, você pescar, nem que seja um pouco daquilo que o outro vive, sabe? Eu acho que é muito bonito isso. E acho que mais do que isso, sabe? Eu acho que falar outro idioma também é muito importante, porque quando a gente se relaciona com outras pessoas, quando nós viajamos para outros países, nós também estamos correndo risco de passar por uma situação indelicada, digamos assim, né? Então, eu nunca passei por isso, né? Eu nunca tive que brigar fora do país, nem nada. Já vi brigas, mas nunca participei de uma. Mas a questão é que eu acho que, assim, você poder expressar o que você tá sentindo e você poder se defender e colocar os seus pontos e os seus argumentos e tudo mais, eu acho muito importante. E eu penso isso, por exemplo, até
Por exemplo, na hora da imigração, né? Quantas vezes a gente já não viu, assim, casos de pessoas que às vezes não conseguiram passar na imigração ou que tiveram visto negado, às vezes porque não entendeu o que a pessoa falou, sabe? Porque faltou uma palavra ali, faltou um jeito de falar alguma coisa. E eu acho que essa questão de você conseguir falar outra língua, de você conseguir se expressar, se comunicar e falar, não, é isso, não é isso, é aquilo, não é aquilo. Essas colocações que a gente consegue fazer, eu acho que elas são muito importantes. E eu digo isso também por todos os relacionamentos que eu criei e cultivei durante as vezes que eu fui morar fora, né? Quando eu fiz o meu curso em Haia, na Holanda, eu fiz amigos do Azerbaijão, Uzbequistão, do México. E como que a gente conseguiu se juntar e se comunicar? Foi através do idioma. Foi porque todos nós falávamos o mesmo idioma naquele momento. E a gente estava ali também com o mesmo objetivo de estudo, claro. Mas e a mesma coisa no trabalho. Quantas vezes eu já não tive um chefe me questionar alguma coisa, ou vir me corrigir, e eu consegui dizer, não, mas não foi bem isso, não, mas foi aquilo, e a pessoa, entendi. Então eu acho, assim, muito legal essa questão do idioma para você se conectar com outras pessoas, abrir, que nem eu falei no começo do vídeo, expandir a sua realidade e o seu mundo, entender os outros, ser empático, mas também conseguir empatia dos outros, porque a gente precisa saber se expressar. E eu sempre falo, né, eu acho que comunicação é fundamental, até mesmo a nossa própria língua, até mesmo no português, eu acho que é muito importante a gente se comunicar e falar o que pensa, o que sente, sempre com educação, claro, mas poder fazer isso em outro idioma é muito libertador, gente. É muito libertador você poder viajar e você pedir a sua comida, conseguir conhecer alguém novo, e você conseguir fazer check-in num hotel, e você conseguir fazer um curso, arranjar um trabalho. Gente, assim, não é pouca coisa, sabe? Não é fácil, mas é muito rewarding, que nem eles falam em inglês, né? Tipo, é um prêmio, assim, é muito legal, e é por isso que eu acho que é tão importante essa questão de aprender uma língua nova, de você se conectar com outras pessoas, outras culturas, e eu acho que realmente um novo idioma, ele pode ser muito empoderador em muitos sentidos. De novo, eu acho que se um dia você passar um aperto dentro de um avião, se acontecer alguma coisa, um acidente fora do seu país, eu tenho certeza que de uma forma ou de outra você vai conseguir se virar para resolver aquilo. Mas quando você tem o domínio da língua, quando você consegue se impor naquela língua, a sensação é totalmente diferente. É uma sensação realmente assim de realização, de conseguir. E eu acho que muito disso também a gente consegue quando a gente mora fora. Por isso que eu incentivo muito assim as pessoas que querem aprender um idioma novo, ou as pessoas que realmente querem estudar, trabalhar fora, tipo, vai. Porque você só vai saber na experiência, na prática. Gente, é a mesma coisa com o direito. Esse canal a gente fala muito de direito também. Quando você tá na faculdade, aprendendo as leis, estudando tudo mais, é um mundo. Quando você vai pro fórum conversar com o juiz, conversar com o escrivão, é outro. É claro que a base, né, teórica é importantíssima pra prática. Mas a prática tem, como que eu posso dizer? A prática tem o seu jeito próprio, a prática, entendeu? A gente, você não chega lá no fórum com um desses livros aqui que tá atrás de mim falando, então, por que eu falando de tal, falando na página tal, que tal coisa, é a teoria do direito? Eu falar, tá, e a expedição do mandado? Isso e aquilo, sabe? Então, realmente, a teoria é muito legal, eu acho que estudar é fundamental, mas a prática também é muito importante, e essa vivência em outra língua, ela pode se transformar numa experiência incrível para qualquer pessoa que vive ela. Eu falo isso por mim, eu falo isso pelos meus amigos, falo isso pelos meus colegas, falo isso até por pessoas com as quais eu nem sou próxima, mas que eu passei por a vida daquela pessoa, que ela passou pela minha e ela me ensinou alguma coisa, sabe? E foi através desse outro idioma. E eu acho que a gente também sempre tem que tentar se renovar e achar outras formas de aprender. Porque ficar aqui só nos livros, né? Ou ficar só dentro de casa, você vai aprender bastante coisa, mas você pode aprender muito mais. Você pode aprender muito mais não só sobre inglês, só sobre direito. Você pode aprender sobre outras pessoas, sobre cultura, sobre humanidade. E o quão legal não é isso, sabe? O quão excitante não é isso. Pelo menos pra mim, é muito. Eu amo estudar, eu amo trabalhar, eu amo direito, eu amo o que eu faço. Eu adoro esse canal.
Porque eu realmente acho que essa conexão com outras pessoas é o que torna a gente humano. Essa é um pouco da minha experiência, de novo, né? Essa é a perspectiva da Letícia com 30 anos de idade, não mais com 10 anos de idade, querendo aprender japonês, mas tendo que fazer inglês. E dizer também que a gente tem espaço na nossa caixolinha aqui, na nossa cabeça, pra aprender muita coisa. Na época eu achava que se eu aprendesse japonês não ia aprender mais nada, acho, né? Mas a vida mostra que dá pra aprender inglês, dá pra aprender espanhol, dá pra aprender francês, dá pra aprender italiano, japonês, mandarim, dá pra aprender de tudo um pouquinho assim, né? Mesmo que tenham línguas que eu não fale fluentemente, que nem eu tava contando do caso da moça no pavilhão do Japão, mesmo que eu não falasse japonês fluentemente, o fato de eu saber algumas palavras, ela já ficou encantada comigo e eu fiquei encantada com ela também, óbvio. Enfim, eu espero que esse relato sirva de alguma forma de inspiração para vocês que desejam falar outra língua ou que já falam, mas desejam ir para fora. E eu quero que vocês compartilhem também se vocês têm relatos nesse sentido de como o idioma abriu portas na vida de vocês e fez vocês enxergarem a vida de um outro ângulo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, que vocês gostem. Já compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário. Eu gostaria muito de ouvir a perspectiva de vocês também. E muito bem-vindos aos que estão chegando ao International, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau!